É mais fácil você ficar na técnica, porque é como se você ficasse olhando o campo. É um cirurgião cardíaco, por exemplo. É mais fácil eu pensar no que tem no campo. E ali eu domino o campo. Mas quando eu saio do campo e olho atrás do que tem e vejo um rosto que tem um nome e que tem uma família, é um pouco mais difícil cuidar, porque você está falando sempre de uma experiência única. Sempre. De alguém que fala espanhol, de alguém que tenha filho, de alguém que não tenha tido tempo de ter filho, para dar os exemplos do filme. Então, eu comecei a me interessar e me chamou a atenção uma coisa. Eu sempre gostei de paciente crítico, sempre gostei de cuidar de quem está precisando muito visivelmente. E eu percebi que, por pior que fosse o que eu estivesse segurando nas mãos, eventualmente algo que provoque dor, por exemplo, depende do tamanho do catéter, você provoca dor quando coloca em alguém. Independe do que a gente se segure na mão, as pessoas, quando precisam de nós, elas olham para o nosso rosto. E eu fiquei me perguntando por que elas olhavam para o nosso rosto, se é com as mãos que a gente faz as técnicas. E aí eu descobri isso numa pesquisa de comunicação, que foi feita, vou começar do comecinho, para vocês entenderem a lógica do meu raciocínio, e aí eu paro de falar para a gente eventualmente conversar. Não sei se alguém de vocês tem experiência com quem nasceu cego. Quem nasceu cego, mesmo, vocês sabem que a maior parte do nosso aprendizado é feito por imitação. Quando a gente acha que uma coisa é bem feita, você pega e faz igual, né? Quem nasce cego não é assim que aprende, porque não tem como imitar. Eles desenvolvem bem os outros sentidos. Acontece que, se acompanhando o desenvolvimento de quem nasceu cego, se percebeu que, apesar de nunca terem visto um outro rosto humano, essas pessoas também sorriem quando estão felizes, também choram quando estão tristes, também ficam vermelhas quando estão com vergonha, também ficam catatônicas quando estão com medo. Ou seja, as emoções humanas são próprias da nossa espécie. Independe da cultura, você identifica a expressão. Tem variações culturais da intensidade. Então, se você pega um oriental, por exemplo, quando eu estou olhando muito porque é minha ex-aluna, vocês me perguntam. Então, quando você pega uma oriental, por exemplo, e ela fica surpresa, vocês sabem que a surpresa na espécie humana tem a ver com arregalar o olho, não é isso? Não fica surpreso. Né? Quando a gente fica surpreso, é assim que a gente faz. E depende do grau da surpresa, você abre a boca também. Os orientais, quando ficam surpresos, você até enxerga a cor do olho. Os latinos, você, além de enxergar a cor do olho, você vê que eles abrem a boca, que eles ficam muito surpresos. Tudo isso para dizer que, quando nós cuidamos, você precisa estar atento às expressões que nós chamamos não verbais do ser humano. Porque nós, enquanto humanos, desenvolvemos e aprendemos uma linguagem que a gente chama psicossocial, que é o verbal. A gente aprendeu a falar obrigada, dá licença, por favor. Isso é um aprendizado. Vocês sabem, porque que também quem mexe com a criança sabe que enquanto ela não tem esses papéis sociais todos, ela faz a gente passar vergonha. Né? Ela olha para uma pessoa e fala, credo, que batom escolhido, não é isso? E a mãe fala, faz isso, mãe, olha assim. É isso, chega aquela tia que você não vê há 200 anos, e a criança fala,
credo, que coisa, mas ele fala, não é assim que fala. Ou seja, a gente vai educando. Só que a gente não deixa de perceber coisas, nem de sentir as coisas, apesar de não falar sobre elas. O filme também mostra isso. Não é porque eu não me sinto sozinha, eu não falo sobre a solidão, mas ela existe. Eu não falo sobre a distância, mas ela existe. Eu não falo sobre o medo, mas ele existe. Eu não falo sobre a minha impotência, mas ela existe. Então elas não deixam de existir porque a gente não fala sobre elas. E essa linguagem que a gente chama psicobiológica, que é a linguagem humana, da expressão humana, ela é fundamental para nós, porque é ela que qualifica as relações. Essa linguagem que vocês viram e que qualquer filme aparece, na verdade eu escolhi esse na área da saúde porque eu acho uma delícia trabalhar na área da saúde e acho que a área da saúde é um curso intensivo de vida, se a gente prestar atenção em tudo que aparece na frente. Mas qualquer filme a gente pode conversar sobre a comunicação. Porque essa comunicação que a gente chama de psicobiológica é a que qualifica o psicossocial. Todo mundo já teve a experiência de ter alguém que quando diz bom dia, você pensa, Deus me livre, quando não for. Não é isso? Tem alguém que não tem essa experiência, né? Que quando diz, né, bom dia, vocês viram no início do filme como ele, antes do aprendizado, como ele era duro, seco, distante. Que é isso? Até ao tocar, a própria esposa tinha dificuldade no toque. Então, essa linguagem, ela pode contradizer o verbal. Ela pode contradizer a nossa fala. Todo mundo também teve a experiência de ter alguém que, quando diz muito prazer, você tem a impressão de estar pegando um peixe morto. Não é isso? Você tem vontade? Você acha que a pessoa vai lavar a mão. E ela está dizendo muito prazer. Por que isso na área da saúde é tão fundamental? Porque quando a gente tem medo, a gente presta mais atenção. Quando a gente está num lugar que a gente se sente segura, a gente nem presta muita atenção. Mas a gente se surpreende quando tem o novo. Quando a gente faz um novo caminho, quando a gente está num novo local, a gente presta atenção. E aí, quando a gente corre risco de vida, aí a gente presta mais atenção ainda. Em quem você está colocando a sua vida? Nas mãos de quem? Quem é que vai cuidar de você quando você está se sentindo fragilizado? Vocês sabem que é fácil você fazer alguém que se sente pequeno se sentir menor ainda. É mais difícil você fazer a pessoa nesse momento se sentir melhor. Então essa dimensão é a dimensão que faz com que você potencialize, complemente aquilo que você está fazendo. É que quando você se agacha para pegar a fita e faz cara de feliz, quando ele concorda com a esposa que está... Eu também acho que as qualidades do coração estão no coração, vocês veem a cara que ela fez, né? Concordância quando ele concordou. É a que aproxima ou distancia as pessoas. Vocês viram que o aprendizado dele do início e do fim do filme é totalmente diferente porque ele muda a linguagem dele no se relacionar com as pessoas. Ele permite o abraço, não é isso? Ele fala com a pessoa. Aliás, tem uma coisa interessante também, que isso é tão rico, né? Tem um livro que foi escrito por uma dupla de neurocirurgiões norte-americanos que se chama, um nome muito gostoso, ele se chama Cérebro, Guia para o Usuário. Ou seja, qualquer um de nós pode ter interesse nesse livro. E cada capítulo do livro é sobre uma função mental. Uma é a atenção, a outra é
linguagem, a outra é consciência, ou, enfim, cada orientação, cada capítulo é uma função mental. E na função consciência, eles apresentam uma pesquisa que foi feita junto aos pacientes que pós-cirurgia começaram a apresentar síndrome do pânico. E o que se descobriu após hipnotizá-los é que eles se lembravam de falas do centro cirúrgico, e que não necessariamente tinham a ver com eles, mas como você com o olho fechado não sabe se é com você ou não, quando você escuta algo do tipo, mas isso não tem jeito, morre mesmo, não tem o que fazer, você pode achar que é com você e pode desenvolver uma síndrome do pânico. Tudo isso para falar que nós temos também várias coisas que fazem com que a gente preste atenção nessa nossa linguagem não verbal quando a gente está falando com pessoas com alteração da consciência. Porque tem vários tipos de alteração de consciência. Tem o coma, sedação, tem outro que não é o caso agora. Então essa dimensão não verbal é uma dimensão muito rica, que serve para qualquer um de nós, independente da área da saúde. Mas para nós, ela é fundamental se eu quero identificar o que o outro pensa e sente. Porque nenhum de nós fala tudo o que pensa e sente, para ninguém, por N razões. Uma delas até pode ser por absoluta falta de tempo. Quando eu estou com tempo, eu não vou esticar o assunto. Eu até pensei, falei, meu Deus, o filme é bom, daqui a pouco eles vão querer fazer xixi, nós não vamos poder esticar muito a conversa. Vocês entendem? Isso é um motivo pelo qual não se fala tudo também. E tem outras razões que tem a ver com vergonha, com medo, enfim. Então, quando a gente pensa em discutir comunicação com filme, na verdade você está falando de algumas dimensões dessa linguagem psicobiológica. Você está falando da cinésica, que é a linguagem do corpo. É aquela que fala, pelas expressões faciais, tem pelo menos 7 emoções básicas que a gente identifica nas pessoas. Você tem a prosêmica, que é o estudo das distâncias que a gente mantém das pessoas. E do quanto eu me aproximo ou permito a aproximação dos outros. Vocês sabem, e também no filme é bastante visível, que ele tem uma dureza quando as pessoas se aproximam. Vocês veem a dificuldade que ele teve quando ele foi receber o abraço desse latino que depois ele opera, o Arturo. Ele não conseguiu receber o abraço, para ele era demais aquela invasão. E a prosêmica é ela que ela traz conceitos que nos ajudam a entender as pessoas e a entender as relações. Eu vou dar um exemplo. Se imaginem sentado numa lanchonete com todas as outras mesas vazias. Se você está sozinho e alguém que você não conhece chega e pede licença para sentar na mesma mesa, o que é que você pensa? O que ele está querendo? É isso? Eu te conheço? É isso? Daqui tem alguma coisa? Senão não tem sentido você sentar aqui. Eu posso sentar em outra mesa, não é isso? Por quê? Porque isso mostra o tipo de relação que se tem com as pessoas. Na área da saúde é muito interessante porque você tem socialmente permissão para invadir o espaço do outro. Vocês veem com que naturalidade a gente invade mesmo. Vocês viram o exame feito erroneamente no início, quando ele está voltando de uma anestesia, que ele recebe uma lavagem intestinal errada, que era do paciente do lado, que espertamente saiu e fez de conta que não era com ele, porque ele não queria receber a lavagem. Não parece engraçado, assim, se for brincadeira é engraçado, senão é complicado. Mas quando as pessoas se aproximam para cuidar, você tem a permissão social. Se eu estou de branco no hospital, com muita naturalidade eu ponho a mão nas pessoas. Isso se chama, todo mundo tem um espaço pessoal, é uma espécie de campo energético, que cada um tem,
que depende do tipo da relação, do contexto de onde você está, você aceita ou não a invasão da outra pessoa. Se eu tenho opção de espaço, eu questiono a proximidade. Se eu não tenho, por exemplo, o ônibus lotado às 6 da tarde, você aceita e pronto. Na área da saúde, a gente tem que tomar cuidado, porque não tem como cuidar sem invadir o espaço pessoal. Por isso que faz diferença eu pedir licença, eu olhar e pedir licença. A pessoa dá, mas ela se sente respeitada enquanto ser humano. Outra dimensão que a gente presta atenção é o próprio toque, chama Tassese. Nós aliamos ao toque instrumental o toque afetivo. O toque instrumental é qualquer técnica. O toque afetivo é isso que ele faz no fim, quando ele tira a luva e acaricia a cabeça do paciente. A diferença dele no início, quando ele atende um jovem, né, que após uma tentativa de suicídio, olha a forma como ele atende, e depois, quando ele aprende a lição, e aí ele é capaz de tirar uma luva cirúrgica e fazer um toque afetivo aliado ao toque instrumental, que é a técnica que ele estava fazendo. Então essa dimensão não verbal também interfere no atendimento. Outra dimensão é o meio ambiente. Isso não precisa nem explicar, faz diferença você acolher as pessoas sentadas de pé, com uma cadeira gostosa, com água, com esses cuidados, faz diferença. Ou não tem nada disso. Outra dimensão são as características físicas. A gente se arruma quando gosta das pessoas. A gente se prepara, a gente no mínimo pinta o cabelo ou põe uma roupa melhor. Tem uma colega nossa aqui da USP, a Emma Ota, da psicologia, que fez uma pesquisa muito interessante sobre essa dimensão não verbal. Ela pegou duas pessoas bonitas, um homem e uma mulher, colocou lá perto do Ibirapuera em momentos diferentes e pediu que eles parassem as pessoas na rua e perguntassem onde é o Ibirapuera. E ficou filmando para ver se as pessoas paravam, não paravam, passavam reto, se sorriam, não sorriam. E teve uma variável que foi, em um determinado momento, essas pessoas estavam adequadamente vestidas e outras não. Não estou falando grife, estou falando roupa limpa, apresentável. E vocês sabem o resultado da pesquisa. Até em São Paulo a gente para dar, para explicar o que é, onde fica um lugar, se você está adequadamente apresentado. E é por isso que ele faz esse aprendizado no fim do filme de fazer todo mundo usar um avental curtinho. É impossível você se sentir à vontade quando ele é aberto e mostra, né, o teu traseiro, se você não está acostumado a mostrar para ninguém. E quer que o outro se sinta natural. Às vezes a gente faz essas bobagens na área da saúde, né? Deixa a pessoa com esse aventalzinho e é pós-cirúrgico, e aí você fala para a pessoa, é bom você andar antes, né? Caminhe, como se fosse a coisa mais natural ela andar com esse tipo de roupa, né? Nós não estamos acostumados, a gente escolhe para quem quer mostrar as costas. Então essa é uma outra dimensão que a gente presta atenção. E a última dimensão não verbal, que também interfere na qualidade das relações, que é muito óbvio em qualquer parte do filme, é o paraverbal, o paralinguagem. É a forma como a gente fala. Quando ele fala grite, ela não, até que ele apita, ela grita. Vocês sabem que o grito é uma expressão de raiva, na maior parte das vezes, se não for para chamar atenção. Mas é o paraverbal que também qualifica a palavra. Vocês sabem que tem muitas formas de dizer não. Eu posso dizer não, posso dizer não, posso dizer não. Então, isso é a maneira como eu digo a palavra, o tom de voz que eu uso, as pausas que eu uso entre as palavras, isso também é mensagem. Então, quando a gente pensou em trabalhar a dimensão corpo e comunicação na área da saúde, no cinema, de uma forma geral, é para dizer que, independente de eu entender a linguagem verbal das outras pessoas, se eu tiver interesse nelas, eu consigo desconfiar do que elas estão sentindo e o que elas estão precisando.
E isso serve para qualquer um de nós, independente do contexto em que a gente esteja. Então, dúvidas sobre o que eu falei, ou colocações que vocês queiram fazer sobre o filme. Quer falar alto? Desculpa, Maria Júlia, não é obrigada a saber. Só isso. Ah, essa pergunta foi fácil. Essa foi muito fácil. É engraçado. Imagina. Eu tive problemas educacional e acontece que quando eu comecei a ficar com pressão alta, eu comecei a pesquisar para tentar ficar bem comigo. Eu morava sozinha e o médico chegava e quem veio com você? Quem? Como assim? Você está com uma pressão super alta, você pode cair no meio da rua, como assim você está andando sozinha? Eu moro sozinha. E aí eu lembro que eu fiz tratamento aqui na HU. E aí eu lembro que ele era tipo o médico-chefe e uma vez ele me deixou com os plantões dos residentes. E aí eu lembro que eu entrei na sala, muito bem, o que você está sentindo? Nada. E como é que você está hoje? Bem. Aí entrou o médico, entendeu? E aí eu me senti mais à vontade. Pois é. Ah, eu senti dor de cabeça, eu tô sentindo uma dor terrível aqui, eu tô falando não sei o quê, minha mão me inchou, não sei o quê. E eles saíram, tipo, os residentes, eles saíram da sala e o médico ficou olhando assim, o que aconteceu? Nada. Aí ele foi fazer exame de mama, eles tinham uma coisa, nenhum residente chegou perto. Aí eu ficou pra minha cara, eu sempre meio mal criada com os residentes, ou é uma impressão minha? Preciso responder, aí começou a rir já, né? Porque ele já me conhecia. Então, essa questão da linguagem e a maneira também, assim, tudo, porque eu não conhecia e eu não ia falar no bom, por mais que eu seja, eu ia sentir uma cobaia. Essa linguagem também realmente de quem está do outro lado. E define relações. Se eu penso na área da saúde, por exemplo, a gente às vezes tem muito pouco tempo para criar vínculos, né? Veja, é desafiador você trabalhar na área da saúde porque é um lugar que ninguém quer te conhecer, né? Se você pensar bem, quando você vai para a área da saúde, você detestaria me conhecer, porque você está num lugar que você não quer estar. Eu até brinco com as alunas, eu falo, olha, se você quiser conhecer só pessoas felizes, vai trabalhar numa loja de vestido de noiva, né? E vai quem quer, né? Mesmo que depois se arrependa, mas quando está lá, vai quem quer. No hospital não vai quem quer, vai quem precisa. Entende a diferença? Vai quem precisa, não quem quer. Portanto, você não gostaria de estar lá. Então, você se relacionar com pessoas que não querem nem te conhecer, nem estar lá, é mais difícil. Então, a gente, se não sabe essa linguagem, a gente afasta as pessoas. Que é isso, depende de como eu me aproximo delas, nem vou falar nada. Porque você nem quer interagir, você não queria estar vivendo o que está vivendo. Exatamente. Então, se a pessoa não tem essa delicadeza ou sensibilidade de como se aproximar, às vezes a pessoa vai até o hospital e sai e a gente não atende a necessidade que a pessoa tem. Ela vai e vai embora, sem a gente saber o que é que ela realmente precisa. Aquela cena do filme em que aparece o padre conversando, por exemplo, com um cara que acabou de sair de uma queda após tentativa de suicídio, provavelmente era uma conversa muito mais importante e interessante do que o médico auscultar o pulmão naquela hora. Era para a equipe médica ter saído e deixar terminar a interação. Então você tem toda a razão. Às vezes a gente tem pouco tempo e tem que ter essa sensibilidade para fazer o filme. Senão a gente não faz. Pena que as pessoas só passem a aplicar esse tipo de sensibilidade quando passa por um determinado pela
dor? Isso, pela dor ou determinado motivo. Por exemplo, uma pessoa que nunca briga com uma grávida, ela vai passar a brigar ou prestar atenção. Uma grávida poderia ter sentido quando ela ficaria grávida. Ou uma pessoa que, o médico, ele só passou a ter uma certa sensibilidade com os pacientes ou com os outros, porque ele passou a sentir do mesmo jeito, ele passou a ser vítima daquilo. Eu não acho que a gente só aprenda pela dor. Eu acho que a gente aprende por amor. Por exemplo, eu não preciso sentir ou ter a experiência de todas as dores, mas porque eu já tive dor, eu sou capaz de empatizar e criar por alguma semelhança o que significa a dor. Eu não desejo que os meus alunos aprendam pela dor. Eu desejo que eles tenham a delicadeza e o interesse tão grande pelo ser humano que, por eles se interessarem pelo ser humano, eles queiram ajudá-lo quando o ser humano precisa. Então, eu não acho que seja a única forma do aprendizado. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com cuidados paliativos, né, quando os pacientes estão fora de possibilidades terapêuticas de cura. Que eu me lembro, eu não morria. Eu não sei como pode. Eu estou falando sério, eu estou falando porque assim, eu sei que tem correntes que acreditam que a gente vai e volta, não estou questionando isso, mas o que eu digo é, eu quero aprender com essas pessoas, porque a hora que você aprende, se aproxima muito da terminalidade, se repensa muito a vida. Né? Assim, eu não precisei morrer para falar, tem pouca coisa que realmente não tem jeito, o resto é assim. Então eu acho que a gente pode aprender por amor, eu acho que para você se ocupar, dar atenção a essa dimensão não verbal, você tem que gostar das pessoas, você tem que gostar do ser humano. Se você não gostar, passa reto, não faz mal, é só eu não olhar, mas se eu gosto do humano, veja, se eu gosto, eu vejo, ele não precisa dizer nada. O fato dele ter voltado, sentado e fazer assim com a cabeça com algumas coisas, eu já sei que ele concorda, ou que ele entende. O fato de você querer mostrar, dar a sua experiência, partilhar, mostra interesse, sem ter que falar, mas eu também tenho que estar interessada. Então, eu penso que qualquer pessoa, e principalmente quem mexe com o corpo do outro, eu tenho dúvida que a educação física é fundamental. Porque qual é o limite também? Né? Uma coisa é o desconforto, outra coisa é a dor. Eu acho que o profissional de educação física tem que saber lidar com essa diferença para não machucar o outro. Né? Então, eu não tenho dúvida, mas eu acho que tem que gostar do ser humano. Tem que querer olhar, aprender e respeitar enquanto outra pessoa, enquanto o outro mesmo. Você ia falar alguma coisa? Eu sou professora. E acontece que eu vejo nos casos, os professores tratam um número, você é um número tal. E a diferença é sensível quando eu faço a chamada, e ao invés de falar o aluno por número, eu chamo por nome. Tanto que eu optei, mas eu precisei passar por uma experiência assim, de se sentir um número. E aí eu opto por, quando eu faço a minha lista pessoal, por nomes, e eu chamo os alunos por nomes, né? E aí acontece que de vez em quando eu troco os nomes, porque tem semelhanças. Aí eu, me perdoa, né? E aí eles falam, professora, você é diferente. Eu sou professor igual a outra. Não, você é diferente, você é mais próxima a eles. Eu acredito que eu sou amiga de vocês. Mas eles acham que tem essa proximidade por ser tratado por nome e não por número. Eu não tenho dúvida da minha experiência que isso faz diferença. Eu estou saindo de uma experiência que para mim foi extraordinária, que eu fiquei responsável nos últimos 4 anos pelo departamento de enfermagem daqui do Hospital Universitário. É um cargo que te deixa bastante tensa, porque
que você tem uma responsabilidade grande de ensino, mas para mim é uma delícia voltar para o campo e fazer o que eu acredito. Entre as coisas que eu acredito está passar nos 4 turnos, manhã, tarde, noite, os 2 em Papá, porque são da mesma equipe. E cumprimentar em véspera de Natal. E cumprimentar antes da comemoração do dia da enfermagem. Isso faz diferença, porque é a minha equipe, é porque eles estão lá que eu posso descansar. Então, eu não resolvi nem metade dos problemas que eu gostaria de ter resolvido, mas posso te olhar no olho e dizer que a hora que eu piso lá, as pessoas vêm me abraçar, porque elas sabem que eu fui parceira esse tempo todo, mesmo que não tenha resolvido o problema. Exemplo, a emergência daqui é tão lotada quanto qualquer emergência do Brasil ou do mundo. Nós temos mais pacientes em maca aqui do que óbvio que nós gostaríamos. Mas faz diferença se eu, por exemplo, como aconteceu, eu vejo que tem uma senhora com 70 e poucos anos numa maca em véspera de Natal e eu me aproximo da maca e digo, eu sinto muito vê-la aqui. E aí ela faz uma cara de surpresa, porque não entende, e eu digo, eu sinto muito vê-la aqui, porque na verdade gostaria que a gente ou já tivesse tido condições de operá-la, porque era uma fratura de quadril, nós não tínhamos a prótese que possibilitasse a cirurgia, ou de tê-la transferido para outro lugar, que seria uma outra opção. Só que o filho do lado, muito bravo, como estaria qualquer um de nós, se estivesse com a nossa mãe em véspera de Natal, numa maca, numa emergência, me diz, se eu tiver que passar o Natal aqui, eu quero champanhe e panetone. Eu digo, se o senhor trouxer o como junto, porque eu não tenho nem panetone, nem champanhe. E eu não dei a eles o que eles mais gostariam, que era uma vaga, uma cirurgia, mas eu fui capaz de me aproximar e desejar um Feliz Natal melhor possível, e eles desejarem o mesmo. Isso faz diferença. Isso não soluciona todos os problemas, porque nós não estamos falando só de atenção. Existem outras intenções econômicas e outros interesses que fazem com que a gente viva como vive. Mas faz diferença você se sentir reconhecido enquanto ser humano. Eu não tenho dúvida que faz diferença. Qual uma das experiências mais emocionantes ou que você aprendeu mais? Nossa! Olha, eu sou capaz de quantas noites você tem livre, mas eu vou te contar então, porque é muita coisa, é uma delícia, mas vou te contar então essa da noite do Natal. Já que eu falei disso, vou te contar só para pegar algo recente. Como eu passei em todas as unidades, eu também passei no berçário. No nosso berçário aqui, falo nosso ainda, às vezes já foi também, nós estávamos com uma criança indo para o 3º dia de vida, que não nasceu conosco, mas foi internada lá, já com maus tratos. Ela chegou chorando muito, os pais a levaram e aí eles disseram que não sabiam o que era. Resumindo a história, quando foi para o raio-x a gente viu que já tinha braço e perna quebrados. E aí a gente ficou sabendo, os 2 dependentes de crack tiveram filho, levaram a criança para casa, fumaram, a criança começou a chorar, sem querer eles tacaram na parede. Estou usando a expressão que eles usaram, sem querer nós tacamos na parede. Foi para nós. Tem que afastar os pais. Não? Quase 3 dias de vida. Quase 3 dias de vida. E aí, você tem que afastar os pais por questões de segurança da criança. Então, eu contei tudo isso para descrever a cena. Subi no berçário, o Isaac, esse é o nome dele, do menino.
menino, era um menino, é um menino. Ele já estava sem dor, porque ele estava adequadamente imobilizado e estava terminando de receber a mamadeira, porque você também tem que afastar a mãe, então tem que entrar com a mamadeira. Então, você já viu criança depois que mama? Eles dão aquela rotada maravilhosa, de pura alegria, né? Então eu cheguei, ele estava adequadamente imobilizado, com a barriga cheia, e aí ele deu uma rotada e um sorriso tão gostoso que as 4 pessoas que estavam do lado sorriram junto. Eu também, porque eu era uma delas. Eu fui para casa com o Isaac na cabeça. Fui com ele, pensando o que é que faz com que um ser humano, mesmo depois de ter sofrido tanto, consiga fazer os outros sorrirem. Levei ele para casa. Na verdade, carrego ele comigo, né? Essa é uma das histórias. Chega? Claro. Depois eu ouvi a visão falando sobre respeito ao próximo. Eu vi o filme por inteiro, assim. Eu achei muito interessante. No caso do filme, eu vi ela, tipo, meio que sendo ignorante quando eu fiquei desse. Nossa, que ignorante essa mulher. O cara tá doente. E, tipo, a hora que mais precisa, ela é arrogante com ele. Mas onde ele vai chegar, antes disso, era, tipo, seguidores meu. Ela assiste no fotógrafo da revista Trip. Aí nós fomos fazer uma matéria, foto de publicidade de uma agência da Unão, bem Paraíso. Aí chegamos lá, fizemos uma publicidade e tal. Aí o cara falou, minha faculdade de anatomia. Eu falei, o que é anatomia? É onde ficam os mortos. Eu falei, cara, tenho medo, nunca vi gente morta. Aí ele falou, mas não precisa ter medo, eles vão pro lado. Onde eles estão. Mas, tipo, foi uma coisa. Eu nunca vi gente morta, eu não acredito na morte. Aí ele mostrou, era o corpo de um mendigo, né? Aí eu fiquei pensando assim, né? Até o fotógrafo que é o Guarda, que era o assistente dele, até ele ficou com medo também. Não. Aí eu falei, cara, aonde a gente vai parar no final de tudo aí? A nossa humanidade é pouco para a morte. Então a gente tem que saber respeitar o ser humano. É a mesma coisa a referência desse médico, né? Ele, de repente, no começo ele tratou mal os pacientes e no final ele viu que ele era um mero mortal. Ele era simplesmente uma pessoa comum que, na verdade, não era mais que ninguém. Ele teve que ser simples, não humilde, né? Que o ser humano é humilde. Teve que ser simples, querer aceitar o abraço um paciente, né? E na hora que ele abraçou assim, tipo, passou a mão na cabeça do paciente, eu falei, nossa, isso é respeito. O que eu não vejo aqui na USP, né? As pessoas não têm que aprender a ser mais solidário, não solidário, respeitar as pessoas, mesmo quem não estuda aqui. Tipo, eu não estudei na USP, eu fiz Senac. Então, assim, mesmo não estudando aqui, eu vejo que as pessoas elas não são inteligentes porque só tem um diploma. Muitos são carente psicológico, espiritual, espírito. É o que eu vejo, assim. Acho que a doença também é de espírito, que é pior. Acho que a gente pode aprender a vida toda. Observando. E tanto que eu acho uma belezinha no filme, ele tem uma delicadeza quando você fala, né? Você viu que ele trocou o médico dele no final por alguém que fosse mais afetivo, né? A mulher podia ser uma excelente técnica, mas eu prefiro alguém que tenha isso e que seja capaz de tocar a minha música, de conversar comigo, de se aproximar. E a delicadeza do outro médico, quando é capaz de não negar que o outro brincava, né, ou ofendia e falar, eu sempre quis cortar tua cabeça, brincar com ele. É uma graça essa cena, é muito legal. Que pena que acaba, né? Nós vamos ter que fazer outra noite. Isso que você falou, por esse ponto de vista, na hora que aconteceu isso, no filme, exatamente essa cena que você falou, né? Ele brincou na realidade, né?
É uma brincadeira. Só que aí me veio a coisa da questão somática, assim, né? Que a gente às vezes desenvolve uma doença exatamente porque nas nossas relações está rolando alguma coisa que não está entroncada, aí não sei se é psicológico, espiritual, aí vem uma série de. Mas aí, né, quer dizer, de repente era verdade mesmo. Eu ali naquele. De repente é por isso que ele desenvolveu a implicância, quer dizer, uma tese, assim, sei lá, uma sensação. Não, tem muita coisa sendo estudada, e livros interessantíssimos, e linhas que estudam, né? A psicossomática é uma que aproxima muito a leitura do onde, o que, a porquê, né? Assim, por que garganta, por que cabeça, por que intestino. Tem um livro muito interessante, eu estou falando porque eu vejo que tem gente que está anotando o nome do livro. Tem um outro livro que se chama A Doença como Caminho. Se você gosta dessa área, vai atrás. É muito legal. O livro, cada capítulo fala de uma parte nossa do corpo e que você tem perguntas que você possa fazer. Na garganta, coisas do tipo, o que será que você pode não estar falando? O que ficou engasgado? Esse tipo de coisa. É bem legal. Emocional, hein? Muito. Eu acho que a gente não consegue separar